Normal e amistoso. Então, super legal a iniciativa de vocês. Obrigado. De usarem o espaço para estar trazendo o assunto da história da cidade, né? Numa semana em que a gente tem essa data que foi convencionada como data do aniversário da cidade. Foi né? convencionado isso. Porque não é que nem uma criança, né? Sim. Que dia tu nasceste? Eu, 31 de outubro. Então não dá pra dizer que tu nasceu Em setembro. 3, 4 anos depois, não dá. Cidade Sim. dá. Sim. Porque o que tu considera para o nascimento da cidade? O início do povoado, os registros mais antigos de habitantes. O que foi tomado em Pelotas é a criação da freguesia. Tá. O que é uma freguesia? 7 de julho de 1812. Tá. Quem estabeleceu isso? O historiador Simões Lopes Neto, que a gente Sim. conhece mais o literato Simões Sim. Lopes Neto, mas ele foi historiador também. Um papel muito do que a gente sabe da história de Pelotas do século XIX, a gente deve às sistematizações que ele fez de fontes, que depois o Fernando Osório usou muito desse material. Na história de Pelotas também ele tem uma importância muito grande. Poderia ser 7 de abril de 1832, por exemplo, que é a instalação da vila, que vila é mais do que freguesia. Sim. A cidade foi em 35. Sim. O que é freguesia? Pois é. O Brasil é colônia portuguesa, né? Sim. Então, durante muito tempo, mesmo depois da independência, valeram as ordenações filipinas. Tá. Tá? Pelas ordenações filipinas, tá? Tem uma escadinha até chegar em cidade. Sim. Tá? E naquela época, igreja e Estado se confundiam um pouco. Sim. Tá? Principalmente em Portugal. Então, freguesia é o quê? Tem a ver com a questão católica. É um primeiro degrau de autonomia de um lugar. Significa, já tem gente mais importante ali, aquele lugar está ganhando importância. Porque Pelotas era um distrito de Rio Grande. Sim. Tá. O Rio Grande era o município, né? Rio Grande era um município, que é Tá. a primeira fundação do Estado e está entre os primeiros municípios. Então, ela era uma parte. Aí, em 1812, essa parte ela está ganhando importância. Tá. O que significa freguesia? Vai instalar capela. Tá. Porque a importância da capela, o professor Mário Osório, né, nosso grande historiador, explicava muito bem isso. Né? Na época da Páscoa, o que acontecia? Era uma época de produção da parte do charque. Tá? E boa parte dessas famílias charqueadoras, a cidade era Rio Grande, né? Só que eles não podiam se deslocar daqui. E hoje, a Páscoa, a gente vai lá na sexta, vai pra praia, vai para algum lugar, come coelhinho, dá presente. Come coelhinho, não. Come ovinho, coelhinho traz presente, né? Essa coisa, né? Na época era muito diferente. Desde o final, acabava o carnaval até a Páscoa, realmente tinha um jejum. Não vou dizer que seja como o Ramadã, mas Sim. é nessa linha, entendeu? Realmente acontecia o jejum. Falem com as mães, avós, Sim. vão falar isso aí, tá? E quando chega ali a Páscoa, tinha aqui um X número de igrejas. Tá. Tá? Tinha que frequentar as igrejas. Tá. Na Sexta-feira Santa Tá. e todos aqueles 3 dias ali. Se não me engano, são 3. Pode ser que eu esteja enganado, Tá. né? Mas se não me engano, são 3, tá? Aí, como fazer isso? Tinha que ir em Rio Grande deixar exato minimamente de produção, tá? Então, tem aí um pleito desse setor produtivo charqueador que estava bombando, né? Nessa época, crescendo, né? Sim. E aí, então, precisa ter um núcleo urbano, né? Uma freguesia, né? E surge a dúvida de onde colocar. Tá? Porque a coisa começou lá no Laranjal. Tá? 1754, 8, às vezes eu dou uma escorregada. 1758. Eu dou uma escorregada nas datas. Não, mas é isso aí. Tá? Mas Na beira dos arroios ali, né? Exato. Ali ocorre a doação O daquelas Osório, terras. Tomás Luiz Osório. Tomás Luiz Osório, esse aí mesmo. Tá? A doação dessas terras, aí vem alguns açorianos, tem um arraial ali, o objetivo é produzir trigo. Tá? Depois rola um outro esquema nas margens do Pelotas, tá? Que por vocação tinha uma questão de pesca ali. Quando acontece a invasão espanhola, Sim. ali em Rio Grande, tá? Tem muita gente que vem para cá. E na colônia de Sacramento também? Isso é mais ou menos ao mesmo tempo. sim, ao É mesmo tudo rolando ao mesmo tempo. É que eles foram invadindo o que e foram acontece chegando em em Rio Grande. Sacramento? Ocorre um acordo, né, entre Portugal e Espanha. Tá? Tratado de Santo Ildefonso, chama-se agora. Eu já estudei isso aí. Viu? Trocando em miúdos, assim, muito resumidamente, tá? O que diz? A Espanha diz, ok, a gente não invade, a gente sai do Brasil, mas a colônia de Sacramento é nossa. Tá? Então, feito, separou. Tá. Tá?
mais ou menos se delimitou a fronteira. Na verdade, é 1801, se não me engano, é que a fronteira ficou bem desenhadinha. Tá? Mas, então, imagina lá, hoje é Uruguai, colônia, aquilo era Portugal. Então, muitos vêm de lá para cá. Tá. Então, junta gente que veio de Rio Grande para cá, tem os que vêm de lá para cá. Então, em torno do Arroio, começava a ter gente ocupando ali. E onde se desenvolveu o Passo dos Negros, Sim. tá? Também tinha povoado ali. Esse povoado açoriano ou negro ali? Não, o nome negro é em função da questão do tráfico negreiro, do comércio. Tá? E nessa época já tinha, claro. Sim. Muitos negros ali. Iniciando o impulso. Tá. Né? Porque o avanço da charqueada faz avançar a necessidade da mão de obra escravizada. Tá. Mas é sempre bom usar o particípio. Escravizada, claro. Para entender que não são pessoas que naturalmente se tornaram, Elas foram escravizadas. Tá. Mas antes da chegada do charque, então, dos charqueiros, porque também veio uma família lá do Nordeste, né, para produzir charque aqui. Pinto Martins, né? Pinto Martins, português, baseado no Ceará, rolou uma seca longa lá, ficou inviável a atividade da carne seca, carne de sol. Sim. Né? E ele teria ouvido comentários sobre a existência aqui na região de duas coisas. Primeiro, uma fartura de gado, chamado gado chucro, que é aquilo que sobrou depois que desmantelaram as missões jesuíticas, tá? Que tinham uma atividade de pecuária muito forte. Aí tem aquela questão das guerras guaraníticas, os bandeirantes paulistas vêm para cá, né, raptar os nossos índios para transformá-los em escravizados, né? E bem, o resultado é que é um abandono. Na sequência tem os tratados também, além dessa questão, tem a outra questão, que é Portugal e Espanha versus jesuítas, que começam a entender que os jesuítas estão com o Estado dentro do Estado. Né? Então, são proibidas. Portugal e Espanha condenam a continuidade das missões jesuíticas, eles têm que se retirar e tem uma guerra, tem uma revolta, né? Sim. E então, mistura as duas coisas, tá? O resultado disso é muito gado. Sim, ninguém matava a nossa mais. História do Rio Grande do Sul de Pelotas. Isso determinou a nossa história, economicamente falando, porque era muito gado. Então, o cara sabia que tinha muito gado, tá? E outra coisa, ele sabia que aqui perto, os uruguaios tinham outro modo de produzir a carne seca. Por que produzir carne seca? Porque não tinha geladeira. Claro. Falou tudo. Senão a carne apodrece muito rapidamente e fica inviável o seu consumo. Beleza. 10 essa eu já sei. Eu também tive aula dessa, porra. Tô ligado. Tá. Mas aí, então, já existia. Essa parte eu não... a gente fala pouco disso. Já existia, então, aqui antes das charqueadas, existia um povoado que eram de açorianos, que teriam vindo quando, mais ou menos? Eles ficam vindo entre os 1750 e alguma coisa, até os 1700, final dos 1770, por aí. Ficam vindo, tá? Ocorre uma coisa importante, mais uma. Quando chega esse acordo aí, Portugal e Espanha, Portugal percebe, não vai adiantar a gente confiar nesse acordo, a gente vai ter que encher de gente isso aí. Sim. Tem que encher de gente, tá? Sim, tem que povoar. Aí eles estimulam a vinda dos açorianos. Tá. Então vem açoriano para Povo Novo, vem açoriano para o que a gente chama hoje Capão do Leão. O que é um açoriano? O açoriano é da Ilha de Açores. A Ilha de Açores, foi bom ter perguntado. Né? 53 é o nosso papo toda semana. A cultura, ela precisa, as pessoas se ressentem hoje de não ter o teatro aberto porque os governos não trataram de fazer manutenção. Quando a gente mora numa casa antiga e uma calha é entupida, a gente manda alguém subir e desentupir a calha. Quando tem um teatro com uma calha entupida, ninguém faz nada. A água que fica ali represada, ela vai descer por algum lugar. Ela vai passar pelo forro, ela vai passar pelo reboco, ela vai passar pelo assoalho e ela vai lá para baixo e ela já apodreceu tudo. Claro. Por onde passou, vai apodrecer. Sim, ainda mais que é antigo, né? E foi isso que aconteceu com 7 de abril. Então, é uma restauração, é outra restauração, é outra. É muito triste isso. Mas a minha pergunta era menos no aspecto do 7 de abril e mais no cenário
da cultura aqui em Pelotas, sabe? Que a gente vê, realmente, o teatro fechado é uma coisa ruim para a cidade, né? Uma coisa mais ampla sobre Mas às vezes me dá a impressão de que esses vários movimentos que tu dissesse que aconteciam, essas coisas orgânicas que aconteciam, que as pessoas se ajudavam, pararam de ser feitas, né? É a sensação que eu tenho. Não sei se ficou muito caro de lá para cá, se encareceu mais fazer eventos pelas exigências e tal, porque era bem diferente, né? Antigamente até fumar no teatro fumava, né? Sim. Então acho que as exigências foram criando e tu falaste aí na escola técnica, realmente tem um grupo de teatro lá na escola técnica, acho que ainda tem até, eu chamo de escola técnica ainda. Para mim também, mas parece que a cidade é uma cidade cultural, mas parece que de alguma forma isso foi se perdendo, assim, essas manifestações. É uma visão injusta minha? Olha, eu não saberia te dizer assim se é injusto, Otávio, mas eu posso te dizer assim que os festivais que deixaram de acontecer, eles eram momentos em que alguém que pensava em fazer arte começava, era ali. Era em festival, né? Então eu penso que esses eventos eles promovem, sabe, essa mobilização, né? E muita gente permanece e segue fazendo, né? E vai movimentando a cena cultural do lugar. Então acho que a perda desses eventos, né, com o passar dos anos, que nós tínhamos festival de teatro, nós tínhamos o Dança Sul, que também o primeiro fui eu quem fiz, e fiz alguns, e depois ele ainda seguiu por mais alguns anos, que reunia grupos de dança dos países, de países vizinhos, Argentina, Uruguai, e estados vizinhos também, Paraná e Santa Catarina. Que era Mercosul, estava ali, né? E tínhamos a Latino Música também, que foi um evento que foi incrível, assim, que fizemos duas edições da Latino Música. Então eram eventos assim que certamente despertavam o desejo, né, nas pessoas que seguiam tocando, né, de alguma forma tocando a sua vida, e que passava a ser permeada pelo fazer artístico, né? Sim. Isso eu penso que se perdeu um pouco no momento em que a gente perde os eventos também. Tá. Né? Acho que sim. Não saberia dizer assim, hoje, mesmo estando na secretaria e sabendo que tem projetos culturais que são apresentados aqui por Pelotas e região, eu não saberia dizer assim, qual é o tamanho da cena cultural de Pelotas para o tamanho da cidade, se ela está adequada, se ela está empobrecida, né? Não saberia dizer realmente, né? Mas eu sinto falta dos eventos. Acho que evento sempre é algo que mexe com a cidade, com as pessoas. O Festival Internacional de Música do sim. SESC, né? SESC. E acredito que o governo do estado tenha entrado aí. E foi muito bonito de ver, né? Muito legal. E foram em ambientes abertos e contemplou várias locações da cidade, É maravilhoso. vários lugares da cidade e coisas externas também. Inclusive na Zona Rural, né? Sim, foi muito legal aquela sacada de ter o No Laranjal também. Laranjal, teve na Maciel. E acho legal que eles têm era um caminhão, um ônibus, eu não me lembro bem que o caminhão, parecia um Transformer, assim, né? Abria e era um palco. Que bacana, então eles podiam né? fazer em qualquer lugar. Eu achei bem legal, isso aí, bem interessante. Esse festival, ele torna Pelotas a cidade da música naqueles dias, né? Eu venho praticamente todos os anos, desde que eu saí daqui, eu sigo vindo, pelo menos para abertura. A Secretaria de Cultura participa, especialmente com a Orquestra Sinfônica, né, de Porto Alegre. A gente vê instrumentos, né? O maestro Evandro Matê, que coordena a parte artística do festival, é também o maestro da OSPA, né? Então tem um envolvimento nesse sentido, né? Mas é uma iniciativa que tem a FEComércio, né? A SESC e FEComércio, e tem sempre o apoio muito forte da Prefeitura Municipal. Sim. Precisa ter, né? Sim. Do contrário, não tem como acontecer. Não teria como, não teria sido mantido aqui. Ele foi Muito menos mantido. daquele tamanho, né? Com aquelas Exatamente. autoridades que vêm internacionais. Incrível, tudo. incrível, maravilhoso. Eu venho para abertura e morro de pena de não poder ficar. Dá vontade de ficar. Sim, a gente é lindo eu trabalho demais. com um evento, a gente Sim. fica imaginando todo o que está por trás daquilo ali, né? Imagina todo o envolvimento de muitas pessoas. É Então... muito incrível, né? Eu gosto demais. Que assim. legal. 53 é o nosso papo toda semana.
porra, veio de uma tradição do futebol da cidade, Sim. e agora tu tá na tradição da música, que não é bem pagode, né, o samba do rei, mas, cara, na Nós tradição chamamos de da roda música, de som. roda de som. É. Cara, o que tu acha que poderia melhorar na cidade? Do futsal a gente já falou um pouco, mas para ainda mais ser valorizado esse tipo de iniciativa, esse tipo de cultura, alguns músicos que tu citou aí que, sei lá, daqui a pouco não estão tão em evidência, assim. O que tu acha que poderia fazer melhor? Cara, a gente costuma falar que Pelotas é tão autêntica também na parte musical. Claro. Como tu falou, a noite de Pelotas, tu vai tocar de tudo. Vai tocar de tudo. Isso que o Samba do Rei faz é um resuminho do que é a música popular pelotense, digamos assim, né? Tu vai escutar daqui a pouco um Cleide e Cleidir em pagode, tu vai escutar depois um Sorriso Maroto e depois tu vai escutar um Charlie Brown Jr., não sei se em pagode ou em rock, que tu vai... e tudo é aceito na noite de Pelotas, né? Porque tem muita qualidade em Pelotas, tem muita autenticidade. Eu acho que os músicos que busquem isso cada vez mais, serem autênticos, procurarem levar coisas novas. Nosso público gosta. Nosso público nos cobra isso, o Samba do Rei. Porque o Samba do Rei surge com essa proposta. Bem autêntico, né? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos. Nós não temos músicas autorais ainda. Não, é uma coisa que a gente pensa, mas não por agora. Mas a gente surge querendo, cara, vamos dar uma cara pra diferente, porque a gente gosta. Vamos mudar um pouco a roupagem das músicas e tal. E o público gosta, o público entende. O Samba do Rei toca desde, vamos lá, Sidney Magal, passa por Raça Negra, acaba num Geraldo Azevedo, vai tocar um Zé Ramalho e vai acabar num, sei lá, num... Araqueto. Num belo. Num Cor Brasil, que é uma banda Cor linda Brasil, aqui da nossa casa. Boa. Uma atrás da outra, entendeu? Sim. Tá tudo ok, velho. Tá tudo ok. Ah, mas... o que eu mais escuto assim, ó. Bah, eu gosto do Samba do Rei, sabe por quê? Porque eu levo meu marido odeia pagode. E ele vai no Samba do Rei e adora. Ele não odeia pagode, não sei, ele tem alguma coisa com o rótulo ali. Mas vale tudo, né? Vale tudo. A noite, se tu for autêntico, tiver qualidade, nossos músicos têm muita qualidade, então que prestigiem, né? Que prestigiem, que as casas noturnas de Pelotas, que os bares prestigiem os músicos. Deem o valor pros nossos músicos. Eles levam muita gente, tanto é que hoje tu vê muitos bares de Pelotas têm a música ao vivo. Sim. Porque nossos músicos são bons, fazem diferença, levam gente. Né? Então deem real valor para eles. Legal. Quantas pessoas hoje compõem o Samba do Rei numa apresentação? Muita gente. Numa apresentação, no mínimo 20 até 30 pessoas. O quê? Entre músicos, entre equipe técnica, produção. Tá, eu te vi lá no deck da Lagoa. Isso. Ali naquela roda, quantas pessoas compunham? 14. 14? Diretamente como músicos. Eu só reconheci tu e o Carvalhal. Isso, tem alguns outros mais icônicos que tu queira citar? Aquela cantora que também é muito... Xaxá. Xaxá, muito boa também. Querida, acho que, cara, todos ali. Ali é formado, o Samba do Rei chega, cada um botando essa cara, e a gente não abre mão disso. A gente não abre mão do Alemão Fernando, no groove do Alemão Fernando, que é baixista da Dona Diná, que é baixista da Believing também, né, que tem essa veia, esse groove, esse reggae. A gente não abre mão de ter isso na nossa música. Como a gente não abre mão de ter o swing, o balanço do Sérgio Paiva, do Mula no violão, como a gente não abre mão de ter a música, a versatilidade, o pagode, a coisa popular que tem o Vini no teclado, o Vitinho de cavaco, o Rita como um dos maiores percussionistas aqui da nossa região. Quem é o cara do trombone? O Wagner Nunes, nosso querido Botão, que é um cara que tem uma história na música desde não sei quantos anos, não vou saber. É irmão do Emerson Nunes, do Cor Brasil. Pode crer que eu conheço a esposa dele, a Carol, que trabalha lá na COD. E aí ela se apresentou dizendo que era a esposa do cara do trombone Botão, e tal. Rafa Gouveia, Everton Patê na batera, toda aquela elegância na batera, né? Do Patê. Sem falar no Carvalhal, né? Que é uma figura à parte. Eu digo, o Vini, que eu falei, Vitinho, Alemão, Mula, acho que eu falei todos. O Piranha, que é também pagodeiro, samba da antiga, que faz ali, faz a perfumaria. O Roger, que é o marido da Xaxá, que é percussionista, mestre da Chava Banda de bateria.
cada um leva seu tempero, a gente não abre mão disso. Mas não fica abre muito legal, mão né, disso. cara? A gente não abre mão faz disso. diferença. Isso aí acho que tá presente ali no Samba do Rei, entendeu? É a essência de vocês, essa mistura. É o nosso papo toda semana. Que tem aí 62 anos, 39 anos de carreira. Tu acompanhou bastante coisa aqui em Pelotas e tu é uma expoente da cultura. Qual a tua avaliação sobre a cultura em Pelotas hoje, o espaço que a cultura ocupa? Porque o fato é que a gente, quando a gente faz a lista de pessoas para chamar aqui para o podcast, sempre tem muito artista. Então é uma coisa rica, pulsante aqui em Pelotas. E tu vai ver, tem músicas de todos os estilos, tem dança, tem circo, tem de tudo, né? Tem vários tipos de religiões, e vários tipos de esporte, de arte marcial, de tudo. Pelotas tem isso muito forte. Mas como é que tu avalia o cenário da cultura hoje em Pelotas? Cara, eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele vai melhorar bastante quando o 7 de abril voltar, né? Porque eu acho que nós ainda temos um teatro, que é o Teatro Guarani, que é muito caro, né? Então, por exemplo, o pessoal, a cena da cidade não consegue quase fazer um evento lá, né? Mas, assim, Pelotas é rica em cultura. Muitas coisas que aconteciam antes não acontecem mais porque os tempos mudaram, entendeu? Antigamente, quando eu era da tua idade, e eu não quero saber a tua idade, tá, bebê? Mas, assim, a gente saía de um bar e ia no outro, e tudo tinha som, e tudo tinha um cara tocando um violão, e tu parava para ouvir, e tu não sei o quê. Hoje em dia não tem mais. Essas pessoas, amigos meus que tocavam, o Zé Ricardo, o Peixoto voltou para a cidade agora, né? Que é um cara que foi muito... Que é um artista da nossa cidade e tal, voltou para cá. Essas pessoas não têm mais esses espaços, né? Os bares aonde tocam, tem voz violão, tem não sei o quê, são muito poucos e vai pouquíssimas pessoas. A outra coisa é o seguinte, o fato de que as pessoas pagam para ver uma coisa e não pagam para ver outra, e aí tu não, né? Assim, se vem alguém de fora, tu paga 400 pila. Se é alguém daqui, tu não paga 15 pila para ir, porque tu acha muito, né? E, né? É bem assim. É isso que acontece. Então, assim, nós ainda temos tudo isso que tu disse. A gente ainda tem isso. A gente não tem mais espaço para essas pessoas, entendeu? A gente tem espaço para... Assim, eu nunca fui no Degraus, mas eu acho que o Degraus ainda bomba, não sei. Bomba? Tu ainda nunca foi? Nunca foi. Não, Elô? Não. Pô. Pra quê? Nada contra, só não é o teu estilo. Não é a minha, tá? Mas nada contra. Mas ainda bomba. Mas assim, o João Gilberto foi vendido agora, mas já estava, pelo que eu sei, na capa da gaita. Sim, também né? Porque tem anos. Muita coisa do lado, na frente, não sei o que, fazendo a mesma... Que aí é isso, né? Começa todo mundo a tocar música sertaneja, música não sei o que, não sei o que. Daí tu escolhe. Pô, e ele conseguiu trabalhar aquele ponto, aquele bar ali por muito tempo. 30 anos. 30 anos, 30 né? anos. E recebeu muito artista ali, né, Elô? Muito. Eu toquei com muita gente lá. Eu imagino. Muita gente lá, entendeu? No João. Mas, assim, a gente tem as coisas aqui. O que nos falta é... Pra mim, não. Porque pra mim, eu quero ficar em casa. Tá. Né? Não, e eu quero ficar em casa. Né? Eu só saio pra coisas assim, tipo... Agora, vocês estavam falando no Parada? Eu encontrei com o Parada no show da Açucena. Agora, no segunda, terça, quarta-feira passada, sei lá que dia foi. Que eu gosto muito, já gostava dela quando ela era das Bahias. Ali no Cacheral, né? Cacheral, foi ela lindo. cantando Gal Costa, né? Isso, foi lindo. Encontrei com o Parada ali. Até porque foi o Sesc que trouxe. Né? Eu trabalho numa rádio comunitária. Rádio Com, né? É a Rádio Com. Trabalho há 7 anos na rádio. Há 6 anos, já vai fazer 7 anos que eu trabalho lá. É um lugar onde eu gosto muito. Eu tenho 2 programas que a gente trata das nossas questões negras, feministas, homossexuais, e que é muito lindo. Que horas passa? Quinta Preta,
é nas quintas-feiras, das 4 às 6. Tá. E na quarta-feira é Navegando Cotidianos, que também a gente trata desses assuntos também de cultura, de tudo. Qual é a sintonia da Radicom? 104.5. E nós somos... era só eu trouxe a Eva Santos, que é uma assistente social já na dela, né? Mas é ativista, é do GAMP e tal. Temos a Marielda Barcelos. A Marielda é uma das pessoas que eu quero ouvir aqui. A Marielda foi minha professora na minha escola infantil. Quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. E eu me lembro dela até hoje. Sim, e teve aquele... Fazia muito tempo que eu não ouvia falar nela e tal. E teve aquele evento, acho que foi em homenagem... Foi um evento... Cabubu? Cabubu. E aí eu vi ela, não sei onde é que foi que eu vi, eu não tava lá, minha esposa eu não tava em Pelotas, a minha esposa tava lá, eu tava pra fora. Mas depois na repercussão toda eu vi ela e aí eu reconheci na hora, assim, sabe? Sim. Porque ela quase não mudou, mas é uma pessoa que eu quero trazer aqui. Uma querida, traz que essa tem muita história também, ativista. Tem a Francisca de Jesus, que é uma historiadora e é especialista em direitos humanos. E também trabalha com a Fernanda Pinto Miranda, que eu já vi que teve aqui também. Sim. Da minha amigona. E temos a Tuane, que é uma advogada negra da OAB. Eu conheço a Tuane. E agora também temos Camila Moraes, que é do Pará e é uma psicóloga também negra. Então, a gente junta 5 mulheres negras e a gente fala, cara, Deus livre, né? Tu chega lá, a gente te bota no tronco. 53 é o nosso papo toda semana. Como é que tá o 7 de abril? O que que tu vai... 7 de abril é uma preocupação minha, porque eu não vejo a hora de abrir, a gente tá sempre na expectativa, né? Vai abrir antes de largar o mandato? Não, isso é... Tem, não tem, meta. não, é meta, mais do que meta, né? É compromisso, assim. Mas é que o 7 de abril passou por... Foram vários problemas, né? O IFAM, a gente buscou recurso no IFAM, a gente precisou... Havia problema de projeto, tinha que compatibilizar um projeto com o outro, enfim, foram milhões de probleminhas dentro do poder público, né, que tem regras, tem que fazer licitação, tem que isso, que aquilo, bom. Até que se conseguiu fazer a reforma. Mas aí, no último governo federal, a gente não conseguiu o recurso, uma parte, não foi indo, mas um recurso novo, que era justamente para fazer a finalização do teatro, que é depois que terminou a reforma mesmo estrutural. Agora tem que botar os equipamentos. Então, as cadeiras, o palco, a caixa cênica, a climatização, o som e luz e tudo mais. Aí não veio dinheiro, não veio. Trancaram tudo, não tem mais dinheiro. E nós, a prefeitura também, muito menos, teria dinheiro, né? Então a gente conseguiu fazer, a gente fez um projeto cultural para a LIC, conseguimos o apoio da Equatorial, da CE Equatorial, que botou R$2 milhões. A gente está adquirindo as cadeiras e a caixa cênica, que né? Aí falta bem pouquinho. O que falta, na verdade? Mais 2 milhões, mas sim, é o fim de tudo, né? Para climatização, que eu já pedi para o IFAM. Né? Eu disse para eles, pelo amor de Deus, a gente está finalizando aí o orçamento para mandar para eles, porque com isso, mesmo que não ponham equipamentos de som e luz, isso a gente aluga, né? Mas o resto vai estar pronto. Então a gente tem expectativa. Estamos com as licitações aí da compra das cadeiras, da plateia e da caixa cênica, e finalizando o orçamento, porque a climatização a gente precisa para poder reabrir, mas 2024 é o último prazo, né? É que nós temos. E quando reabrir, como é que vai ser gerido? Vai ser o próprio município que vai gerir? Pois é, o pessoal, quando a gente fez agora o plano, né, municipal de cultura, eles queriam já determinar isso. Eu digo, olha, gente, vamos com calma. Eu deixei ligado à prefeitura, porque o pessoal queria uma fundação. Eu acho que a gente pode até ter uma fundação. Mas, assim, em vez de a gente se jogar, né, ainda sem o teatro aberto, e acho que a gente precisa ter uma experiência com o teatro. Vamos reabrir o teatro, ele é ligado à prefeitura,
né? Um teatro público. E eu acho que deve ser público. O pessoal tinha medo que eu quisesse privatizar. Primeiro, eu não tenho preconceito contra a privatização, mas eu não acho que seja o caminho para o SET. Pelo menos não nesse momento histórico. Assim. Ele ficou 10 anos fechado. Ele tem que ser um teatro público para ele ser realmente um instrumento de fomento à arte dramática, à cultura, né? Acho que a gente precisa dele, público. Eu acredito nisso. Mas não sei se é uma fundação, se ele tem que ficar ligado à administração direta, se tem que criar algum outro órgão, porque tem que ver o que é mais fácil, o que vai dar mais sustentabilidade. Para o teatro. Então, eu defendi que a gente deixasse assim, para a gente começar a trabalhar com ele, né, botar ele em funcionamento, e aí avaliando qual é o que é mais seguro, na verdade. O que eu gostaria é que não ficasse mais 10 anos fechado, né? E me parece que se ficar na mão pública, mais cedo ou mais tarde vai passar mais 10 anos fechado, né, Paula? Porque a nossa organização espera cair, fechar, aí a gente vai atrás do dinheiro. Isso é uma pena, porque essa reforma aí vai ficar linda. Isso sempre é um risco. É um risco. É a maior reforma, a mais completa que já foi feita na história é essa, então ele está muito bem, mas claro, é casa velha, como eu digo, né? Sem nada pejorativo, né? E se botasse na mão do Sesc? Só para vocês entenderem aí, que eu estava falando da prefeitura antes, dizendo, a prefeitura tá bem, mas é casa velha, tem problema. Então a gente está com o Salão Nobre lá interditado, que tem que fazer reformas. O 7 de Abril também. E essas casas antigas, elas precisam de uma manutenção mais frequente, né? E consistente. Precisa de recurso. Eu acho que tem que ter uma administração muito boa e muito forte e de certa forma, independente. Então, tanto que agora a administração do 7 de Abril não é a Secretaria de Cultura, né? Eu tirei, porque a Secretaria de Cultura já tem muita coisa para fazer, não dá para... Aí o 7 de Abril ser uma partezinha, ele é um universo. Então eu tenho uma pessoa para cuidar só dele, que é, no caso, o Jorge Urrona, que é um assessor especial que cuida disso. E acho que depois, né, tem que ter uma administração, seja o formato que for, né, muito especializada e dedicada a isso. Ô Paulo, eu te pergunto, e o Sesc onde é que entra nisso? Porque o Sesc quereria. O Sesc seria um parceiro. Pois né? Porque o Sesc tem um papel importante aqui na sociedade também, né? Promovendo vários eventos, vários acontecimentos. Não, o Sesc é um baita parceiro. O que seria da cultura brasileira sem o Sesc? Não é aqui para nós, é para o Brasil inteiro. É para o Brasil inteiro? É. Eu não sei, que eu vejo aqui. Eles investem muito em cultura, é extraordinário. São grandes parceiros, continuarão sendo nossos parceiros. Eu acho que em relação ao teatro, depois de 10 anos fechado, ao reabrir, acho que a gente precisa ter uma experiência de teatro público, experimentar pelo menos. Sim, concordo. Né? E depois a gente vê se é o caso. Como eu disse, eu não tenho preconceito, não serei eu a tomar essa decisão, não vou ser mais a gestora. Tu quer abrir, né, Paula? Eu quero abrir. O teatro está lindo, né? Já está recebendo visitantes, enfim. Papo toda semana. Conheço um empresário de um artista que me diz assim: conheci a tua mãe, trabalhei com a tua mãe, por que tu não faz evento? Tu tem tudo, tu gosta de cultura e tal. Eu disse assim, 2011 para 2012. Eu disse assim, pois é, mas como é que funciona isso? Aí comecei a pesquisar e ir atrás. E aí no Teatro Guarani lá, tinha a Quênia fazendo eventos, Marcelo Rienque na época, a Morfine do Ademir, todo mundo que ainda está no mercado. E eu gostei disso, como é que é? Fui atrás, esse empresário era empresário do Cleito e Cleidir, era produtor do Cleito e Cleidir, o João Schmidt, depois vai assistir. E aí eu me lembro que eu vendi o meu carro. Tem um show para fazer, faz Cleito e Cleidir em Pelotas que vai dar certo. Eu vendi o meu carro. Que carro era? Era um Cielo da Cher que o Sabão me vendeu. Vendeu pra minha mãe. A gente vendeu e fez o Cleito e Cleidir. E eu saí com 2 carros daqui. Foi o show das crianças, aquele? Não. Foi Cleito e Cleidir com um grupo Tol. Eu fui, foi muito legal, para o ímpar. Notou. Cara, durante anos eu escutei aquele CD no carro. Foi muito legal aquele show. E aí começou. E aí eu vi que poderia voltar pra cultura. E a minha mãe tava super feliz, tipo assim, sorriso de ponta a ponta. Meu filho viu como dá pra ganhar dinheiro na cultura de uma forma diferente que eu penso. Ela falando, mas dá. E aí, cara, fiz milhões de shows no Teatro Guarani. E aí, que carro tu comprou depois? Comprei um outro carro lá. Não vamos falar, mas comprei um outro carro. Na época eu comprei um Chrysler 300C.
Ah, legal. Um grandão, banheirão. Tu comprou um daqueles que comprei. Vendi um Cielo, fiz o evento e comprei um Chrysler 300, um prata, assim, todo mundo olhava. Que idade tinha, cara? Assim, cara, eu sempre quis ter tanta coisa e eu não conseguia, mas a minha mãe me incentivou, trabalha, vai e consegue. Sim. E aí o Cleito Cledir, a gente fez uma baita parceria por causa do João. E o João começou a me indicar pra outras pessoas. Aí eu fiz Djavan, conheci minha namorada lá no Guarani, né? Porque o Teatro Guarani é da família da minha namorada. Acabei conhecendo ela lá, né? E fiz diversos shows. Djavan, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Nando Reis, e Diogo Nogueira, Queen, tudo que tu pode imaginar. Trouxe Edith Piaf da França, um musical que tem super famoso. Aí fiz muitos eventos. Quanto tempo fazendo eventos, Cauê? Olha, digamos que até hoje. Até hoje. São 13 anos. O último evento que eu fiz foi no Nave, Vanessa da Mata. O primeiro show nacional que teve no Nave. Eu tive a ideia de fazer a Vanessa. Conheci a Vanessa no Rio de Janeiro através de todos os empresários. Porque daí, assim, gente, o mundo é muito pequeno. E mais que dinheiro, existe uma coisa que chama-se contato. Com contato chega onde quiser. E eu vi isso. Tanto que, nesse meio tempo, eu fui para Cuba. E Cuba tinha que tomar uma vacina da febre amarela. Olha, vou falar bobagem aqui, mas, gente, isso aqui foi antes de eu assumir um cargo público, tá? Hoje eu não faria. Só pra deixar claro. E aí eu disse assim, cara, compramos as passagens pra ir pra Cuba, tava tudo certo, eu e meus amigos. Cheguei, o voo era 2 da manhã, cheguei meia-noite no Galeão. Onde é que tá a vacina da febre amarela? Como assim vacina da febre amarela? Nem sabia que tinha que ter vacina da febre amarela. O que tu fez? Olha, o senhor então deve ser... Então o senhor deve ser alérgico a ovo, a clara, porque só quem é alérgico que não pode tomar vacina. Com certeza. Eu peguei o telefone na hora e disse assim, mas é claro que eu acho que eu sou. Aquele dia que a Paula disse que eu sou teatral, eu sou teatral mesmo. É claro que eu sou. Aí eu peguei o telefone e liguei pro empresário do Lulu Santos, que é muito meu amigo, Rafael Puga. Tia Rafael, tu não tá entendendo, eu vou perder uma viagem pra Cuba demais, que era meu sonho, cara. Não, calma que a gente vai resolver, bababá. Resolvi, fui pra Cuba. Então, o que eu quero te dizer é que às vezes o dinheiro não chega onde um contato chega. Claro, com certeza. Eu saí do Galeão e atravessei no médico. O médico era lá na Barra. Só pra tu ter uma ideia. Não, é longe. Eu fui e voltei e tinha que voltar antes da 1h30. Tá louco. Só pra tu ter uma ideia. Então, de tudo na vida aí, as relações é uma das coisas mais valiosas que tu vem aprendendo e reconhecendo? Se eu pudesse indicar pra qualquer pessoa, se tivesse uma opção de pegar um bolo de dinheiro hoje, de 100 mil reais, e tu ter um grupo, um nicho de pessoas influentes de contato, sem pensar, pega o contato, porque 100 mil vira 5 milhões na mão de pessoas influentes e que se indicam. 53 é o nosso papo toda semana. Primeira edição carregar o colchão, porque nós fizemos a hospedagem dos alunos do festival, nós fizemos onde era o pensionato do Colégio São José. Essa história é boa. E aí, falei com a irmã Anitta, não sei se vocês conheceram, claro, estudamos lá. Assim, e na época ela aceitou e a gente pagou um valor que eu não me recordo quanto, assim, pela aquela hospedagem, mas... E aí mexeu, e aí era mais gente que tinha colchão. Aí consegui emprestar com o Fernandinho Mantos colchão. Aí era eu e uma colega carregar colchão que eu tenho maior orgulho disso, né? Mas não é pra tua função, cara. É de fazer dar certo, né? O que eu preciso é que a coisa aconteça ali na ponta. E o início é assim, né? E pelo visto também... Carreguei piano também. Carregou piano parada! Quase carreguei, porque na verdade chegou... Quase carreguei! Não, eu tive que conseguir um piano de Caldas de um dia pro outro. Que a Isabel Nogueira, que era a diretora do conservatório, me disse, o pai tem um. E aí eu fui lá, me empresta teu piano de calda. Agradeço a ela. Até te empresta, como é que tu vai levar? Não, aí eu contratei o Vidal, que é o nosso que eu digo aqui de Pelotas, da região, referência, assim, concerto, afinação de piano. Aí levei, botei no Guarani, tocamos e voltou lá e tudo certo. Mas digo assim, as coisas iniciam assim, né? Não é aquele negócio. E naquela época era assim, né? Hoje a gente tem já mais uma experiência, mais estruturada. Experiência, 12 anos. Tu vê que, assim, de novo comparando com a maratona, a maratona esse ano já saiu com
nível assim de organização e de, poxa, mas sempre com uma estrutura do SESC do Rio Grande do Sul, né? Quando vem um evento tão fora da curva, assim, claro que tem o por SESC. Isso que passa a ser um empreendimento para ti e para tua equipe, porque vocês estão empreendendo o trabalho de vocês, né? Porque eles estão apostando no projeto de vocês. Se não der resultado, não for bem executado, eles deu para dar qualquer empresa. Exatamente. Né? E que a pessoa tem, e a pessoa, o empresário, enfim, o gestor, ele tem que saber a hora de começar, de continuar e também, às vezes, de parar. Graças a Deus, o festival é um sucesso total que, graças a Deus, me parece que ele vai seguir, né? Que bom. Mas, depois do primeiro, foi direto, assim, tomar a decisão por ser uma coisa anual? Ou pensar, não, vamos fazer mais um? Ou... na verdade, assim, depois do primeiro tinha até uma expectativa de que ele pudesse ser itinerante entre em cidades do Rio Grande do Sul, né? Como aqui ligou tanto, e aí eu digo assim, eu agradeço sempre a nossa população, que claro que isso aqui é um evento, uma empresa privada, claro. Né, de capital, a nossa população se apropriou do evento, sim, que eu acho muito bacana isso, né? Sim. Digo assim, cara, as pessoas esperam um ano inteiro pelo Festival de Música do SESC. Com certeza. É simples assim. Né? Isso, qual é a empresa que tem um produto né, que tem essa característica? Cara, qualquer lugar que eu vou, é almoço da empresa não sei o quê, da instituição, os caras, e o festival, quando é que é? Já está marcado, já tem a data. Passa um ano inteiro aquele negócio fomentando, assim. Então, realmente, Pelotas manteve o festival por ter se apropriado dele, assim, pelo gosto, assim, não é fácil em janeiro tu lotar um teatro de 1.300 pessoas. Não, às vezes é muito quente. Cara, e quase que o nome de Pelotas foi incluído no nome, né? Mas é bacana isso. Claro, porque a cidade abraça. E eu digo até assim... Agora eu vou falar uma coisa assim que é muita opinião minha, assim, mas acho que tem um pouco a ver. Lá em 2010, não vou entrar no mérito mas fechou o 7 de abril na época. Né? Então aquele negócio foi um negócio assim que bateu muito, assim, para Pelotas, nós somos cultura. Aí aquele negócio ali, nós estávamos numa crise financeira, nossa cidade, né? E deu assim um balde de água fria no clima cultural da cidade, né? E aí chega um festival de música, que é um troço assim que ninguém esperava, mas foi um inesperado, maravilhoso. Sim. E aí deu aquele negócio, nós ainda podemos ser. Entendeu? Porque eu até lembro que naquela década ali de 2000, 2010, nós tínhamos a cidade do Latinha, que lá tinha tal coisa e fechou, lá tinha não sei o quê. E aí lá tinha um teatro e fechou, um teatro público e fechou. E deu aquele abalo ali. Né? E eu, sinceramente, assim, se acontecer, eu não quero esse eslouro para mim de forma nenhuma, mas eu digo assim, talvez o Festival de Música tenha fomentado os outros formas de cultura, né? Tipo, como eu falei, a dança, a música, porque a gente começou, olha que toca, isso troço aqui. Né? E não quero ter essa pretensão de dizer que foi o festival, muito menos eu, o SESC, mas aquilo ali foi bacana no momento que nós tínhamos um fato não tão bom, assim, que fechar um teatro. Sim. E isso eu acho super importante, assim, para o SESC como empresa social, para nós isso foi incrível, né? Porque realmente se aconteceu, né? E aí é uma opinião aqui, acabou sendo uma coisa muito benéfica, porque, cara, a rede, vocês sabem disso, a rede econômica que a cultura de Pelotas movimenta, eu até gostaria que alguém fizesse um estudo aprofundado disso, cara, porque tipo, tu pega aí N grupos e que os caras estão ganhando a vida e estão, a gente conhece músicos aí que tem músicos da noite, escola de música. É o nosso papo toda semana. O batuque, ele vem da África.
né, vem dos nossos africanos. Quem trouxe o batuque para o Brasil foi os africanos que vieram, né, escravizados para o Brasil, né, vieram escravizados para o Brasil. E aqui, como não podiam cultuar, digamos assim, a sua religião, né, eles começaram a fazer, a observar, digamos assim, a crença católica. Tá. Né? Começaram a observar a crença católica. E aí viram aquelas imagens, né? Um exemplo, São Jorge, Santa Bárbara. E aí, como eles não podiam cultuar, era proibido cultuar, eram açoitados, né? Mutilados, eles passaram a denominar para aquelas imagens ao nome de um orixá africano. Né? Por exemplo, São Jorge, Ogum. Né? Eles atribuíram, porque o São Jorge, um soldado, né? Um guerreiro, assim como um orixá Ogum, um soldado, um guerreiro, armeiro. Né? Então, assim que se começou essa parte do batuque. Lá no tempo colonial, né? No tempo colonial, quando veio para o Brasil. Mas ela já era uma religião praticada, então, na África, mas aí lá não tinha identificação com símbolos cristãos, assim. Não. Na verdade, a religião de matriz africana, ela não tem vínculo algum, né, com a religião católica. Não tem. Os africanos, eles se submeteram a fazer isso simplesmente para poder cultuar. Tá. Né? Se não fosse essa questão, né, da escravidão, né, de serem tirados do seu país de origem forçadamente, né, acredito que seria bem diferente. Né? Mas a religião de matriz africana, ela não tem nada a ver com a religião católica. Tá. Mas cultua imagens também? Algumas casas de religião, sim. A gente tem apenas a imagem para adorno, né? Porque o orixá africano em si, a gente retira ele da natureza, que nós chamamos de Okutá. É uma pedra, né, que nós retiramos de leito de rios, de águas doces, e ali a gente faz toda uma ritualística para tornar aquela pedra a morada, né, de um orixá. Né, para representar um orixá. E o que é um orixá? Um orixá é uma divindade africana. Né, é um deus africano, né, que muitos tiveram corpo que nem nós, né? Porque viveram naquele tempo e muito antes de Cristo, até mesmo, né? Acho que quando o mundo começou a ser mundo, quando começou a civilização, porque a civilização começou na África, né? Isso aí não é o pai Rodrigo que diz, né? Isso aí são estudos que dizem, né? Que a civilização começou no continente africano e lá começou a se formar, né? E aí toda a tribo tem um chefe, toda a tribo tem um guerreiro, toda a tribo tem, né, as mulheres. Então, aí começou a se dar a divindade aos orixás. Né? Então, alguns orixás, vocês acreditam que eles chegaram a viver como na Terra aqui? Sim, com certeza. Não, isso eu não sabia. Com certeza, porque tem histórias, né? E só tem história quem pôde vivenciar a história. Sim, né? Não são mitos. Né? Eu sempre procuro colocar essa diferença, né, entre mito e história. O que é mito para mim? É aquilo que, de repente, não é que foi inventado, mas que foi passado de uma forma que não há uma comprovação. Tá. Né? O orixá, não. O orixá, ele viveu na Terra, ele teve presente junto conosco. Tá. Né? Ele teve a sua lida diária, ele teve o seu trabalho. Claro que muito remotamente, aqueles anos, né, do início dos tempos, né, digamos assim. Tu falou que tu já ouvia, mas que tu já sentia religião, vivia até antes dentro do teu pai. O batuque também? O tambor, tu já ouvia, sentia vibração dentro da barriga? Poxa, aí é uma pergunta... Não, é que eu me coloquei de forma errada, mas no caso, tu já frequentava esse ambiente desde antes de nascer. Sim, eu nasci dentro da religião, né? 53 é o nosso papo toda semana. Vamos entrar pro 37,5 Não é Febre. Quando é que começou o bloco? Porque é impressionante, esse nome é muito forte aqui na região. Eu publiquei que tu ia vir aqui, com outras pessoas eu conversei, todo mundo conhece o 37,5 Não é Febre. Eu não sei quando surgiu, mas parece antigo, Botinha. Quando começou? O que aconteceu? Na realidade, o Carnaval no Cassino, ele começou pelo Bahamas.
Bahamas, que foi um navio que atracou onde foi a equipe do Astro. Já ouviu falar na história do Bahamas e Rio Grande? Não. Uma história muito legal. Muito legal não, que teve danos à natureza, ambientais, à família. Então, desculpa a expressão aqui. Sim, não, legal de curiosa, vamos dizer. Né, mas pô, a gente tem que ter cuidado aqui, né? Mas o que houve? Caiu o que do navio? Não, o navio parece que foi correu, teve uma corrosão lá no casco, né? E vazou o combustível. Então se criou um bloco chamado Bahamas. Tá. E a galera ia pro cassino. Muito tempo atrás, Botinho? 99, 98 para 99. Né? E aí era o bloco Bahamas. Do Bahamas começou os blocos. Do Bahamas aí surgiu outros bloquinhos e surgiu outro bloco lá em Rio Grande. Né? Esse bloco, o que aconteceu? A minha mãe, que nem eu falei aqui, ela descobriu que ela estava com uma doença degenerativa. E a minha mãe, ela gosta de uma cervejinha, né? Ela capricha, né? Certo. Se mandar uma caixa dessa... É rapidinho. Desce que nem uma criança, né? E aí, a minha mãe estava com uma latinha de cerveja, ela não enxergava, e ela tropeçou na corda. E o rapaz falou assim, toma aí lá, tá uma baita chapa, não trago. A gente olhou ali e saiu fora, ficou magoado. Claro. Porque ia adiantar a gente brigar, vias de fato, não leva a lugar nenhum, né, Pedrinho? Né? Não leva mesmo. Passou, a gente foi na primeira sexta-feira de carnaval, não foi mais o carnaval. Dito isso... Que ano foi isso, Botinho? Isso aí foi em 2007 para 2008. Tá. Lá em 2009, se juntou alguns amigos, vamos montar um baile de carnaval, aquela coisa toda. Ou vamos montar um bloco. Aí se montou, um falava que era 37, outro 38, e aí saiu. Aí tinha um amigo lá que estava de olho numa enfermeira, na época do Orkut, pô, você lembra do Orkut? Claro. E ele estava migrando, e ele discutindo com a mulher no Mirk. Porra! E o louco tava lá, e o louco, 37, ficou, então vamos botar 37,5. Foi por isso. Ficou naquela discussão. Porque a gente tinha migrado por causa... E aí a gente foi num amigo lá que tinha uma escola, ninguém sabia tocar instrumento nenhum. E o cassino, agora eu vou ficar sem sopro na avenida. E o cassino passava pela safra, que na avenida era só sopro. Saudosa Bandalha aqui, te lembra a Bandalha? Claro. Né? Era muito bacana. Então a Bandalha de Rio Grande era só que o sopro ele queria sair em 10 blocos. Sim. Quando chegava no final, os cortou malandragem, né? Malandragem. Né? E aí o cara queria sair em 10 blocos. É aquela velha mania que eu falo. Tem que comer o ovo. Se tu comer a galinha, tu vai passar fome que não vai ter o ovo. Fica no ovo, depois vem a história do ovo cozido. Tá anotado aqui, 9 anos. Aí o que acontece? Ficou aquilo ali, a gente levou uma caixa de som, né? Nós levamos uma caixa de som, lá um paredão, uma caminhonete S10, né? E levou a bateria o primeiro ano. Nesse primeiro ano, a gente levou perucas. Por que perucas? Eu já estava na equipe e tinha um amigo meu que era do Salgueiro. E o que acontece? Era um bloco para 300 pessoas e tu botava a peruca, tu tirava aquela foto de cima, não tinha drone, Parecia era 1000. É que nem, não sei se alguém já foi na Sapucaí, aquilo ali é pequeno, são 700 metros. Eu já fui. Tu olha na televisão, tu acha que o cara tá desfilando ali 3 quilômetros. Né? É muito pequeno. É pequeno, Pedrinho. Surpreendentemente pequeno. E por que a peruca dá a impressão de ter mais Porque aqui a peruca black. Dá o volume. Uma peruca rosa, dava o volume. Se tu olhar de cima, é um mar de rosa, não de oportunidades. Nós vamos falar isso aqui. E aí, foi o primeiro ano, caiu uma bomba d'água no primeiro ano. Puta, aí molhou as perucas tudo. Aí no segundo ano, vamos com um caminhão. Aí tinha lá um cara lá com um caminhão de circo lá. O cara, tem gente boa, o rapaz aqui. Se apresentou com um ônibus da Al-Qaeda, aqueles ônibus que eu vi lá na Turquia, sabe aqueles ônibus antigos? E um carro-som, né? E aí eu tinha um amigo, que é até parecido contigo, Pedrinho, assim, fisicamente. E ele tinha a mania de dizer, nós temos que ter fogos na avenida, explosão. E isso foi antes da Boate Kiss. Tá. Se ele larga esse foguete hoje, meu Deus. Sim. Né? Eu ia estar ligando até agora pro Viana para me levar chocolate. Alô, Viana, um abraço aí, né? E aí, o que aconteceu naquilo lá? O maluco lá pegou uns foguetes. Aqui, né?
Tava brigando, vai soltar foguete, não vai soltar foguete. Só que chegou um maluco lá, tem a daí, e o cara com o cigarro aqui. Não sei o que foi. Deu no foguete, o foguete foi. Literalmente explodiu a avenida. No segundo ano isso. No primeiro ano. Quando deu aquela explosão, abriu aquele clarão, e aí veio o microfone, que é uma arma. E todo mundo só aquele microfone. Vambora, gente, chegou a hora, simbora, alegria, alegria, explode coração. E, pum, arrancou o bloco. E a galera, o delírio. Começou... Achando que aquilo tinha sido tudo programado, explosão, fogos, e era o bêbado com cigarro. Hoje a gente tem todo um cuidado. Parabenizar aqui a Secretaria do Cassino, Secretaria de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, o Carnaval Seguro do Cassino, gente. Todo mundo trabalhando em conjunto. Todo mundo trabalhando. Hoje a tecnologia tem 2 containers lá, equipamentos de zoom, que dá um zoom, tira quem está irregular, para dizer assim, né? Ele te busca e tu nem vê, né? Pô, acontece, né? E o que acontece isso? O Carnaval da família, da cadeirinha, esse é o do cassino. É o carnaval isso da cadeirinha, da cadeirinha de praia ali no cassino, na avenida. Ali no Atlântico. Ali. Isso que faz o carnaval do cassino diferente. Só que lá atrás, essas histórias são engraçadas. Hoje mas na hora não. Sim. Mas a gente sempre foi responsável, tem um responsável ali. Aí, dito isso, o que aconteceu? Veio uma figura lá em Rio Grande. Botinha, olha aqui o que ele fez comigo. O cara todo... Eu disse, mas tu é louco, cara. Eu disse, mas eu achei que era apoteose. Aí não vou falar palavrão aqui, que eu sou da educação, né? Adoro, sim, a função que eu exerço. Mas aí deu uma... né? Calma. A gente sempre... Zidane, né? Calma. Porque, no caso, eu sou aquele cara que eu tenho que absorver tudo. Sim, sim. E se eu falar alguma coisa... Fora do esquadro... Cara, aí, porque aí se torna o trem desgovernado. E eu não posso perder o... E aí o bloco foi indo, foi passando várias edições. Gestores, vários foram passando ali. E tu te afastou em algum momento também? Quando eu estive na Tailândia, foi muito difícil, né? Mas mesmo morando no Rio, tu vinha pra cá pra curtir o carnaval? Na realidade, eu viajava muito, né? Mas, então, tipo, dos últimos 3 anos, tipo, a gente abraçou a causa do carnaval. Por que eu pensei no carnaval do cassino? Com todo respeito a Jaguarão, a São Lourenço, mandar os parabéns pro Ziriguidum, Marcelo lá. Jaguarão, o Nicolas, né? né? A gente não tem mais uma rivalidade sadia. Aí nós temos, alô Hermenegildo, não fique bravo comigo, mas pra mim o cassino é o maior do mundo, a primeira polêmica do programa, né? Não adianta, né? Eu sou raiz. Eles dizem que são eles, né? Que nem o cara de São Borja dizia que São Borja é a primeira cidade do estado, que o espanhol não, é Rio Grande. Rio Grande. Para, deita na BR. né? E aí o que acontece? E eu fiquei com aquele negócio do cassino. Aí teve a pandemia, volta, não volta, vamos voltar com o carnaval. E aí, tipo, o carnaval do cassino, vou aproveitar esse espaço aqui, a gente não tem concorrência. Quanto mais blocos, melhor para todos. Tem vários blocos de tudo que é gênero. Tu tem lá. 53 é o nosso papo toda semana. Quando tu fez essa reflexão toda? Quando? Em 87. Eu tava com 25 anos. Tá, eu tava em casa, eu tinha acabado de gravar o Tango, Volta ao Tango esse disco. Tu é precursor realmente nesse sentimento, nessa construção dessa estética? Totalmente. Essa ideia é minha e essa reflexão é minha, toda ela. E agora é que eu estou escrevendo sobre ela, de forma mais detalhada, entendeu? Coisa que eu nunca tinha feito. Eu só fiz uma palestra só em Genebra, que eu tinha que apresentar em 1 hora, muito menor que esse programa aqui, entendeu? E eu tinha que falar sobre estética do frio. Eu estava levando essa proposta lá, era um encontro, que o encontro já tinha assimilado a minha ideia de outro país, de outro centro. Se chamava Porto Alegre, a Notre Brasil. Porto Alegre, um outro Brasil, entendeu? E o centro, mais ou menos, era essa história da estética do frio. Então eu apresentei essa palestra, mas eu tinha que ser breve. Foi um monte de pinceladas da ideia que gerou muito mal entendido ao longo dos anos. Tem gente que acha assim, o Vitor é um cara que só se inspira no frio. Ele defende que a música tem que ser triste, não pode ser alegre, como os carnavais do Nordeste ou do Rio de Janeiro. Aí começa tudo isso. Ou então, o outro extremo, o Vitor Ramil é tradicionalista. Ele defende o uso da bombacha. Vitor Ramil é isso e aquilo. Vitor Ramil é separatista, eu já ouvi, porque ele quer separar. Então, as pessoas... Cara, eu já ouvi até o seguinte, de um artista muito importante no Rio,
Ele falou na boa isso, porque é um cara muito legal, mas ele é um cara claramente tropical, assim, né? E ele me disse, pô, para com isso de estética do frio, isso é coisa de nazista. Pô, olha que louco. Porque, né? Claro, porque existe um preconceito também em relação à ideia do frio. Sim, que é entende? Ruim. E se tu associa arte com frio, mais ainda. Ninguém quer associar arte com frio. A arte é calor humano, a expressão. Sim. Eu não quero dizer que a gente tem que fazer uma arte cerebral, ser frio na hora de criar. Eu sou um cara super emocional. Tudo que eu faço é extremamente verdadeiro, sentido. Tanto que as pessoas vão para os meus shows e choram muito. Tem muita comoção no meu show. Eu mesmo choro nos shows, entendeu? Me comovo, entende? E se tu pudesse descrever essa estética do frio que tu tenta descrever e falar sobre, faz isso, quais palavras tu usaria, quais elementos, como tu descreveria isso de forma sucinta? Bem perguntado. E é muito difícil, mas a primeira coisa que me ocorreu na época, eu me fiz isso. Eu me perguntei, o que seria uma estética do frio, afinal de contas? Né? E aí, como eu estava vendo aquelas imagens de carnaval, que eram a própria imagem do Brasil tropical, cores, multidão, tudo, mil informações, muita informação, muita cor, muita não sei o que, eu pensei, o que seria um oposto disso? Vamos fazer a oposição frio, calor, ou frialdade e tropicalidade, vamos dizer assim. O que seria o oposto disso? Aí eu pensei no Rio Grande do Sul. Qual foi a primeira imagem que me veio? Essas nossas planícies. Eu já vim para cá, planície, né? O bioma pampa, vamos dizer assim. Eu sei que o Rio Grande do Sul não é só campo com coxilhas ou reto. Tem muitas montanhas, talvez na maior parte, inclusive, seja montanhosa. Mas essa é a imagem que está no fundo do nosso imaginário. Se tu pensa, como é que é o Rio Grande do Sul territorialmente? Tu vai pensar logo num campo liso. Essa é a imagem do imaginário. Uma neblina, uma névoa, algo do tipo. Por isso que só para fazer um comentário de uma resposta anterior, por isso que é difícil para mim aceitar a Pelotas atual e os rumos que ela está tomando, porque o meu imaginário está tomado por essa Pelotas que é uma Satolep que eu construí na minha cabeça. Então, hoje em dia, Satolep é muito mais estar dentro da minha casa do que circulando na cidade. Entendi. Uma cidade onde está tudo para alugar, tudo para vender, cidade que está se escondendo de cidadelas ao redor da cidade, embora os patrocinadores de vocês sejam também de uma cidadela dessas, mas o que está acontecendo? Pode falar o que tu quiser. Essas cidadelas não é um problema só de Pelotas, elas estão destruindo as cidades. As pessoas, por falta de segurança que o governo deveria prover, elas estão procurando a segurança privada. E isso é muito bom para as especulações imobiliárias, é bom para os políticos que ganham, é bom para os governos que não sei o quê, barará. Encerrou o assunto. Eu vou voltar para a estética do frio. Aí eu pensei assim, que valores do frio, que valores eu posso tirar de uma paisagem lisa com poucos elementos, um céu azul, um campo verde, uma árvore, uma paisagem tipicamente... Eu não estava tendo nenhum surto de gauchismo, porque não se trata de gauchismo, o Rio Grande, o meu Rio Grande, porque eu não gosto disso. Na verdade, a estética do frio é uma reação a isso. Mas talvez eu nem chegue lá, porque eu digo, o assunto é muito grande. Entendi. E aí eu pensei visualmente, por quê? Porque a minha imaginação ela é muito visual. Tudo que eu escrevo, tudo que eu componho é visual. Se eu enxergo toda a viagem do Joking, os lugares onde ele teve, o que ele fez, sabe? Se eu canto alcei a perna no pingo, eu vou cantando e vou enxergando. Tudo é visual. As minhas letras, praticamente, eu descrevo o que eu vejo na minha cabeça, entendeu? Assim que funciona, tá? Então, a minha imaginação para refletir em termos de redigir um ensaio, como a estética do frio, também foi visual. Eu pensei assim, um lugar assim com poucos elementos. O que eu vejo? Eu vejo rigor, é poucas coisas. Eu vejo concisão, tu não tem uma multiplicidade de coisas. Eu vejo clareza, né? Eu vejo profundidade, porque é uma visão, um infinito, um pampa que não tem fim, um pampa idealizado, evidentemente. Eu vejo pureza, no sentido de também quase que uma redundância da clareza e da concisão e tal, né? Eu vejo melancolia, porque um lugar desse te leva fatalmente a pensar. Se tu está num lugar desse com 1 milhão de pessoas pulando, tu não tem melancolia, tu vai pular também, vai beber. Mas se tu está nesse lugar, se tu te coloca nesse lugar, né, tu pode ter melancolia na beira de uma praia também.
sozinho ali e tal, e até com um monte de gente. A melancolia pode acontecer em qualquer lugar. Pode ter aconchego no Pampa também. Claro, tem tudo. Então eu fui tirando esses valores dali, né? Rigor, concisão, profundidade, clareza, pureza, leveza, melancolia. 7 valores. E aí eu fiz uma música chamada Milonga de 7 cidades. Fiz a milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. Milonga é feita solta no tempo, jamais milonga solta no espaço, porque eu estou criando essa cidade imaginária. 7 cidades frias são sua morada. Aí eu vou descrevendo cada cidade, em rigor, parará, e aí vou indo. Né? Que viagem, né, Vitor? Essa é a viagem. Não, cara, esse é o começo da ideia. Mas, ao mesmo tempo, essa pergunta que tu me faz ela é bastante complexa. Por quê? O próprio interesse que a estética do frio gerou me dificultou da seguinte maneira. Porque, de repente, as pessoas, eu acho que aqui, naquele momento, estavam tão carentes de ter algo que falasse de nós com propriedade, como eu disse, que não fosse o gauchismo, o tradicionalismo, o nativismo, essas coisas, entendeu? As pessoas... Porque essa coisa do tradicionalismo, ele se inseriu na vida do Rio Grande do Sul num nível oficial, inclusive, na época da ditadura, mas isso com uma força, com um peso, que, de certa forma, ele encaixotou todo mundo dentro de um molde, de um estereótipo do que é ser gaúcho. Pô, lá no Rio eu ouvi isso. Sim. Um cara me disse, pô, vocês no Sul são muito tradicionalistas, né? Eu fiquei pasmo com esse comentário. Eu me dei conta da imagem que o Brasil tem da gente, entendeu? O regionalismo, que nos anos 30 era literatura do Norte, Nordeste, não sei o quê, hoje em dia, basicamente, para o ponto de vista do brasileiro, se resume a Rio Grande do Sul. Tu já não fala mais de um regionalismo relacionado ao Nordeste no mundo do livro, especialmente, que eu também frequento. Regionalismo é o Sul. Por quê? Porque o peso do tradicionalismo foi tão grande que nos estigmatizou. E o tradicionalismo se volta para o passado. Sim. Né? E eu queria botar na roda algo que fosse marca nossa também, mas que não fosse um estereótipo. O gaúcho, isso e aquilo, barará. Entende? E o frio, ele é uma coisa, como é que se diz assim? Ele é neutro. Né? Depois eu fiz os campos neutrais. Tudo no meu trabalho vai se juntando. Né? Os campos neutrais, para fazer um parênteses, era um lugar, não sei se vocês sabem isso, mas na época de que Portugal e Espanha brigavam por essas terras, que só que era uma terra que eles estavam, vai para lá, vem para cá, vai para lá, os caras ficavam brigando. Chegou um momento que eles fizeram os campos neutrais, que era uma grande faixa de terra, uma grande fronteira, que chegava a ter 300 quilômetros de largura, que dentro daquela área delimitada, que era delimitada por lugares naturais, rios e não sei o que mais, ali dentro não era de ninguém. Nem Portugal mandava, nem Espanha. Esses eram os campos neutrais. Tá? O que aconteceu? Virou um lugar, claro, por exemplo, judeus iam para lá, negros escravizados que fugiam para os campos neutrais. Né? Os índios que lá já estavam, ficavam por ali, ninguém mandava neles e tal. Então, idealmente falando, pensando para trás, dourando a pílula do passado, gerou-se um lugar de mistura de linguagens, de misturas étnicas, entendeu? Onde ninguém mandava, uma coisa de liberdade. A gente sabe que não era assim, era um lugar... É fruto dessa área. Sim, dessa zona aqui, a gente é daqui, né? Porque foi ficando, porque essa faixa atravessava todo o Rio Grande do Sul. Não é só aqui em Santa Vitória do Palmar. Aqui ficou famoso como sendo, porque era o lugar mais extenso, porque era muito difícil, tinha muita água, muita lagoa, mas era extensíssimo. Sim. Então, eles viraram os campos neutrais, que são até hoje. Tu chega ali, tem os campos neutrais, né? Mas isso ia até o noroeste do Rio Grande do Sul. Atravessava o Rio Grande do Sul. E tinha muito contrabando em toda parte. Os bandidos fugiam para lá, porque ninguém ia pegar e tal. Tu tinha os caudilhos que mandavam nos lugares. Claro, devia ter de tudo e muita barbaridade, como em qualquer lugar. Por isso a fama da fronteira. Sim, também. Se misturou tudo isso aí, né? Mas eu já comecei a fugir do assunto. Não, tá. Mas aí a estética do frio é isso. Eu estava falando que, de repente, a ideia se popularizou rapidamente, inclusive antes de eu pensar sobre ela. Sim. E aí, para aí só um pouquinho, deixa eu refletir. E tu te viu de alguma forma comprometido, assim, pô, agora já estão esperando. De certa forma, sim.
De certa forma, sim. Mas eu sempre estimulei muito nas pessoas, assim, eu tenho a minha estética do frio, tu pode ter a tua estética do frio, porque o frio é uma ideia que pode ser muito abrangente. Eu posso olhar para esse lugar, eu posso pensar o frio aqui de duas maneiras, como um frio simbólico e o frio que ele me perguntou. Quais são os valores artísticos do frio? Como é que vai ser essa estética do frio? Bom, eu não sou igual a ti. Eu sou um artista, tu é outro artista. Nós vamos interpretar esse lugar, esse tempo, essa vida, essa sociedade de maneira diferente. Né? A gente vai ver isso de modos diferentes. Então, a minha estética do frio vai funcionar de um jeito, a tua pode ser outra. As minhas canções são melancólicas. Eu sempre fui um cara, naturalmente, a minha música sempre esteve muito próxima da literatura. Então, ela nunca foi uma música para festa ou para querer um refrão muito contagiante, esse tipo de coisa. Não, sempre foi uma coisa mais reflexiva mesmo. Né? Então o meu trabalho naturalmente vai por aí. Porque tem gente que diz, o Vitor defende que a estética lá do sul tem que ser melancólica, o lance triste. Por quê? Porque no frio todo mundo fica dentro de casa, aí fica triste, faz música triste. Não é isso, entende? Eu digo para as pessoas, não tem nada a ver. Eu posso estar alegre para burro na frente de uma lareira, sozinho em casa e fazer a música mais alegre do mundo, entendeu? Posso. 53 é o nosso papo toda semana. Por que tu decidiu ir para a iniciativa privada? O que te levou? Eu sou muito inquieta, Otávio. Tá. Eu tenho até eu ter conseguido ficar na produção cultural é justamente por eu ser inquieta, assim, porque tu nunca faz a mesma coisa. A tua vida está sempre... Bom, a Andréa sabe disso, né? A gente está sempre fazendo algo diferente, né? E eu já estava há algum tempo... Acorda de manhã sem saber o que vai te esperar ao longo do dia. Isso aí. E pior é que às vezes tu acorda sabendo o que te espera durante o dia, mas tu vai, mas né? vai. Não tem ruim. Então eu estava já há algum tempo na coisa pública, né? Como eu digo, na prefeitura, e estava um pouco cansada, assim, já tinha entrado um governo que eu não estava curtindo muito, assim, não estava gostando muito da condução, e aí eu resolvi sair. Tá. Né? E aí, mas não sair da produção cultural, da cultura, né? E aí eu vou para o outro lado do balcão, né? Eu passo a trabalhar alugando o Teatro 7 de Abril, de diretora do 7 de Abril, eu passei a trazer espetáculos né, enfim. Mas me apaixonei mesmo naquele período, especialmente pelo patrimônio, pela área de patrimônio, assim. Eu curto demais, assim, a restauração, o cuidado, né, com o patrimônio. E Pelotas, imagino, né, eu não precisava nem sair daqui, né, era ficar em Pelotas tem muito, muito trabalho para fazer, né, muita coisa para fazer. E aí eu monto uma empresa de produção cultural. Já tínhamos lei estadual nesse período, já tinha surgido a lei estadual, já tinha surgido a lei federal, também já existia, e eu comecei a trabalhar com leis de incentivo à cultura. E tinha gente que dizia assim, tu vai viver disso? Como é que tu vai? Tu acha que tu vai viver disso? Não, eu vou viver disso, eu preciso e eu quero viver disso. Porque eu acredito muito que é possível, né? E qual foi a sacada que tu teve, assim? Porque isso era uma coisa nova. Tinha Totalmente. Ali o Monumenta, acho que é dessa época aí, né? O Monumenta foi depois ainda. O Monumenta foi antes foi em 2000. Foi no período que o Marrone entrou, entra o Monumenta, 2000. Eu saí no início de 90. Tu saiu em 92. Eu saí em 92. Então é muito antes. Muito antes, muito antes. E qual foi a tua sacada, assim, de restauro? E tu achou que aquilo ali era uma atividade que tu poderia exercer profissionalmente? Porque assim, sul do Brasil, Pelotas, 92, né? Vou viver disso aí. Que aqui tinha um movimento muito forte, ainda no governo que eu participei, daquele de 85, 88, eu não me lembro em que ano que o Bernardo saiu, porque o Bernardo saiu antes de mim. Ele saiu para ser... Ele ficou 4 anos, ele foi ser secretário da Educação, né? Ele ficou 4 anos no governo. Naquela época tinham mudado. Era 5 anos, né? Era 6. E ele disse, eu me elegi para 4 anos, eu vou ficar 4 anos. E ficou 4 anos, né? Naquele período, na Universidade Federal de Pelotas, no curso de arquitetura, tinha a Ana Oliveira, né? E um monte de gente mais, gente muito preocupada com a preservação do patrimônio edificado de Pelotas. Era nisso que se falava. Naquela época, praticamente, só se falava em patrimônio edificado, que tinha que ser preservado e coisa e tal.
E naquele momento o Bernardo dá vazão para isso. E o primeiro inventário do patrimônio edificado de Pelotas acontece nesse período do Bernardo. Tá. E eu acompanhei tudo isso de perto. Eu estava ali dentro, eu estava vivendo. Joguei aqui na internet para ver o período, tá? 1983 a 87. Primeiro mandato eu dele. fiquei até 92. Então, bacana. o Bernardo saiu, ficou o José Maria, que eu acho que era o vice dele, né? Deve ter sido, Aí depois acho que foi o Irajá, não depois o Anselmo. foi o Anselmo? Foi o Anselmo que entrou depois. Eu saí no governo do Anselmo. Tá. E aí tu percebesse, então, que aquilo ali era uma nova... aquilo ali era uma possibilidade de trabalho. Assim. Eu comecei a perceber justamente um mercado que tinha que ser... vamos dizer assim, que tinha que acontecer, mas não estava acontecendo ainda. Tá. Então, eu comecei a trabalhar... Assim, a minha primeira restauração foi de uma parte do telhado da Biblioteca Pública Pelotense, que estava ameaçado, né? E aí o presidente da biblioteca, que era o Joaquim Salvador Pinho, à época, me chamou e disse, olha, vai cair essa parte do telhado aqui, o que a gente pode fazer? Digo, vamos fazer um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura. E aí fiz. E aí, depois disso, anos depois, eu fiz um outro projeto para restaurar toda a biblioteca pública. Tá. E aí fizemos a restauração da biblioteca pública toda, tudo. E achei bárbaro que a parte que tinha sido restaurada 10 anos antes não precisou. Estava lá. Achei bárbaro isso. Né? Pena que hoje a biblioteca pública, de novo, precisa de novo. Falta de manutenção. Está precisando de novo de restauração. Né? E assim, embora eu trabalhe e ache importante as restaurações, tenha trabalhado tantos anos nisso, eu preferia não ficar restaurando o mesmo prédio 2 vezes. Sabe? Eu restaurei um museu histórico Farroupilha em Piratini. Quando eu entrei na Secretaria de Estado da Cultura, como secretária, o museu já estava precisando de restauração de novo. A casa do João Simões Lopes Neto também. Aquilo ali eu fiz junto com a Paula Mascarenhas. Ela era presidente do Instituto. E aí fizemos tudo juntas ali. A gente trabalhou muito juntas, eu e a Paula, naquela restauração e depois na instalação do Instituto. Né? E depois disso eu segui como produtora cultural, fazendo projetos e sempre deixando uma parte do projeto do Instituto, eu deixava uma parte para fazer manutenção de prédio, sim. Sabe? Então, por isso que ainda está bem o Instituto, né? 53 é o nosso papo toda semana. Então, Pelotas me influenciou muito, não só no aspecto assim do tema, do que eu vivi, do meu sentimento, não, mas no aspecto formal. Satolepe é todo inspirado na forma de Pelotas, entendeu? Uma cidade de tabuleiro, toda simétrica, com essa arquitetura construída num lugar que é um poeta daqui chamado Pedro Vergara, que chamava Pelotas de... Como é que ele dizia? Agora vai me escapar. Esses lugares cheios de uma Polinésia, um lugar que quando enche de água, vocês sabem, as ruas ficam cheias d'água, intransitáveis e tal. Então, a minha rua mesmo, onde eu moro, Doutor Amarante, ela teve... Agora melhorou um pouco assim, esse problema, mas era um problema que eu sempre amei. Desde o tempo que tinha canalete na Deodoro, não sei se vocês sabiam que um dia teve um canalete da Deodoro e na Osório. A Osório Centro tinha um canalete no meio. Tinha a gente não chegou a pegar também na Osório, não tinha? Os coqueiros no meio da Osório? Coqueiro eu não lembro, sinceramente. Então mas o canalete tinha. E o canalete da Deodoro, na esquina da minha casa, passava o canalete. Então, quando enchia o canalete, a gente ia para lá brincar. Tu imagina o perigo, né? Entrava no canalete, passava por baixo da Doutora Amarante. Enfim, massa, a gurizada brincava, era um agito, assim, mas era perigoso também. Claro. Mas era mágico aquilo. Às vezes, a gente ia para a escola. Processos Brasil. O táxi chegava, era aquele Ford que tu vê nos filmes de mafioso americano, vinha aquele Ford preto te buscar, o cara subia na calçada e tu pulava do degrau de casa para dentro do táxi direto, aquele baita carro, porque era os carrão, né? E para ir para aula. Né? Desculpa a minha ignorância, mas quem criou o termo Satolepe? Eu. Foi tu, a gente tinha dúvida se era tu ou se era o Cleidir. Tá. Não, fui eu mesmo. Vou te dizer como. Como, por favor? Então, eu estava compondo uma música, que é a música Satolepe, que está no álbum A Paixão de Ver, segundo ele próprio. Eu tinha 19 anos, 18 anos para 19, na verdade.
E eu saí da adolescência, né? Já gravando, indo para gravar o meu segundo disco, LP. E a gente, quando adolescente, na escola técnica onde eu estudei, a gente tinha mania de escrever coisas de trás para frente. Fizemos até um jornalzinho que era escrito de trás para frente, bobagens assim. E eu assinava Rotível Augusto Céfala Limar, que é o meu nome, Vitor Hugo Alves Ramil, ao contrário, né? Então a gente se falava assim, ao contrário, eu, meus amigos e tal. E aí eu estava compondo essa música, eu queria falar de Pelotas, eu queria fazer uma música que fosse feita em vários momentos. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui no DDD 53, pararará, conversando com os meus amigos. Aí, daqui a 5 dias, eu estava em outro lugar e eu compunha sobre aquele lugar. E a música foi sendo feita em pedaços, em várias situações. E ela começou em Pelotas. Eu estava no corredor da casa onde eu vivo hoje, tocando violão, né? Eu começo no corredor dessa nossa casa, eu vou falando, né? Só que eu começo, sinto hoje, eu queria cantar pararerorororore, aí sinto hoje em Pelotas, aquele era feio para burro, horrível. Aí eu pensei, eu também não quero falar de Pelotas, eu não quero falar da cidade oficial, porque tem um monte de merda na cidade que eu não gosto. Eu não quero passar o pano para Pelotas. Aí eu pensei, vou escrever ao contrário, até porque a acentuação fica melhor na música. Sinto hoje em Satolepe o que há muito não senti. Aí botei Satolepe. É um jeito de eu falar da cidade apenas das coisas que eu gosto dela, no que ela me importa, vamos dizer assim, sem precisar ser ufanista, a minha cidade, que é não sei o que, barará, que eu nunca gostei dessas coisas. Então surgiu assim, aí eu botei Satolepe, a música ficou Satolepe, né? Ficou o nome dela. E virou uma cidade, uma realidade paralela? Um pouco sim. Tanto que depois eu fiz o livro Satolepe. Quando eu versionei o Joey do Bob Dylan, eu botei Satolepe, noite, no meio de uma guerra civil. Eu quis situar em Pelotas aquilo. O luar na janela não deixava a baronesa dormir. Comecei a pegar elementos da cidade, fui jogando para falar do Joaquim Fonseca, o aviador, né? E qual a diferença de Pelotas para Satolepe, Vitor? A diferença é isso. Por exemplo, Satolepe não tem asfalto, por exemplo. Entende? Satolepe é uma cidade muito, muito pautada na Pelotas antiga, né? No seu aspecto físico, vamos dizer assim, que ela era muito bonita. Imagina essa cidade em 1920 e poucos. Imagina o que era isso. Uma cidade baixa, com essas casas antigas. Dizem que elas tinham cores vivas, assim, as casas que a gente é que nem as estátuas gregas, todo mundo pensa que eram brancas, elas eram coloridas, né? Só que as cores desapareceram com o tempo, então ficou para nós estátua branca e tal. Não sabia? Então, isso é um negócio, imagina, aquilo tudo tinha cor, os palácios, as esculturas. Pelotas diz que tinham cores assim, amarela, azul, como fizeram na praça aqui, aquela cor de terra. O pessoal tentou mais ou menos resgatar, naquela entendeu? época do Monumento, lembra que pintaram todos os prédios, realmente usavam umas cores mais fortes. Porque a tendência da gente é ver foto preto e branca daquele tempo. E, por exemplo, se tu vai a Montevidéu, sim, uma cidade bastante cinza. Tem muito cimento penteado, que a gente tem bastante aqui também, né? Mas Pelotas não, diz que foi uma cidade muito, assim, com bastante cor e tal. Tu imagina a beleza arquitetônica disso, bonito, né? E tudo mais do aspecto de Pelotas, né? Pelotas teve uma escravidão muito pesada, mas isso tem um personagem do meu livro que diz até do Satolepe, né? Ele vai descrevendo a Rua 15, ele vai descrevendo porque o samba, vocês não pegaram isso, né? Mas a minha emoção de música mais antiga foi na Rua 15, na frente do Café Aquário, passando uma escola de samba assim na minha cara, porque não tinha cordão de isolamento e era a rua desse tamanho, entendeu? Ficava toda a população ali, a rua ficava tomada. Quando vinha a escola, cara, todo mundo ia abrindo, se apertando contra as paredes, assim, para aquilo passar. Era um negócio totalmente... Abre alas, solto mesmo. Assim, era uma sensação incrível. Orgânico. E imagina passando aqueles instrumentos, sentindo aquela música no teu peito. Eu chorava, cara. Eu era criança e chorava, me emocionava. Quem não se comove com aquela música? Então, a cultura negra em Pelotas, que vem dos negros que vieram para cá, infelizmente como escravizados, né? Mas foram para nós uma herança espetacular, assim.
Pelotas é uma cidade que tu tem o João Simões Lopes Neto, que foi um leitor da presença do mundo agropastoril em Pelotas, por causa das charqueadas, do gado que vinha para cá. Ele era um homem de família de campo, embora ele tenha vivido quase toda a vida aqui na cidade. Então, tu tem o mundo do gaúcho, do gaúcho, rio-grandense aqui, tu tem o mundo cosmopolita, da classe alta, que trazia... Por exemplo, quando vieram alemães e italianos para cá, os alemães e italianos campesinos, eles vinham para aquela zona da serra onde surgiu depois Caxias, Bento, Arará, tudo aquilo ali, ou lá São Leopoldo. Os mais letrados, mais cultos, eles vieram para Pelotas e para Porto Alegre. Então, tu tinha aqui em Pelotas, por exemplo, o Carlos von Kosseritz, que foi um alemão dos mais importantes aqui dos imigrantes alemães da nossa história, o cara que descobriu Prendaminha, o cara que anotou a Prendaminha numa pesquisa que pediram para ele, foi o primeiro registro. Eu não sabia. O primeiro registro foi dele, de um alemão, de uma música que virou depois o símbolo do gauchismo, que de certa forma exclui italianos e alemães. Sim. Essa história é longuíssima, não vamos entrar nela. Tá? Mas que riqueza, né? Aqui em Pelotas. Riqueza, cara. Pelotas tinha arquitetos norte-americanos, arquitetos ingleses, franceses, italianos, né? Então muita gente vinha para cá. Outro dia o Cledir me mandou uma propaganda assim de um cara daqui, Estevão, não sei o que fabrica-se instrumentos de corda. Bandolins, bandurras, que é um instrumento oriental. Não sei se vocês conhecem, como se fosse um alaúde com 30 e poucas cordas. Eu conheço. Assim. Ele foi mudando com o tempo. Ele começou com menos cordas e virou um instrumento dessa largura. Mas quer dizer, aqui se comercializava esse tipo Cara, de instrumento? Tudo foi primeiros lugares a ter bonde elétrico, entendeu? Essa cidade era uma loucura, era uma usina econômica. O Barbosa, aliás, fala assim, eita, cidade boa para se ganhar dinheiro na época, porque... ela foi muito, muito rica, evidentemente, volto a dizer, ao peso da escravidão, né? Mas aqui também tu tinha essa mistura desses estrangeiros, tu tinha o luso brasileiro, que eram os caras do português. Na realidade é curioso, cara, porque Pelotas sempre teve uma pretensão aristocrática, né? Fala-se muito, o ambiente francês de Pelotas, Parará. Mas a verdade é que tinha uma espécie de aristocracia, entre aspas, aqui. Tanto que Dom Pedro II veio aqui, o Conde D, a Princesa Isabel, passavam por aqui, essa coisa das óperas que vinham da Europa, Pelotas, Buenos Aires, Barará. Esses caras tinham muito dinheiro. Esses charqueadores do país, era uma das principais cidades economicamente do país. Não, do país eu não vou te dizer que fosse, mas do Rio Grande do Sul foi a principal, quase foi a capital, entendeu? 53 é o nosso papo toda semana. Mas, gurizada, onde é que nasceu o Beijo Maldito? Cara, posso começar eu. O beijo, na verdade, o Beijo Maldito começou mesmo como evento, né, em 2010, é isso? 2008. 2008. Mas o Beijo Maldito teve a ideia de surgir por causa do encontro que tinha na volta, que era um esquenta dos bailes do Brilhante ali, onde nós frequentávamos com uma galera que fazia junto e organizava junto. Era a nossa turma do Brilhante, era um esquenta ali, que a gente sempre se juntava, né? Isso, os bailes de clubes eram muito fortes na década de 90 ali. O baile do Brilhante talvez fosse, se não o mais, um dos maiores bailes de clubes aí da região, né? Era uma loucura. E nós éramos sócios, frequentadores do clube ali. Então nós esperávamos um ano inteiro e fazíamos um esquenta na pracinha do lado ali, no bar da Sônia ali. Só de lembrar, o cara já ri. Então, e a gente ficou marcado aquilo. Eram momentos muito legais ali da gente, né? Passou-se o tempo ali, cada um, enfim, eu fui embora de Pelotas, né? O Franklin também foi embora de Pelotas. Sim. A maioria das pessoas ali também foram. Os bailes de clubes também caíram um pouco, muito, agora estão voltando, caíram total. Acabaram, né? E o Beijo Maldito acabou também. E nós resolvemos um dia nos juntar novamente, quando eu estava voltando para Pelotas, vamos se juntar. Vamos juntar a turma de novo, juntar a turma, né? Porque, cara, aquilo era um momento tão legal assim da gente, né? A gente se confraternizava muito, vinha já uma galera de fora de outras bandas da época que tocavam, que eram famosas, né? Como é que os guris, Era a Raça Branca, era o que o Fufo falou ali, o pessoal o Fufo disse que ele era músico e ele tocava no Raça Branca. Da capoeira.
Os guris ali. Do também, né? Só Pra Incomodar. Só Pra Incomodar, mas tinha a banda do grupo Zimba, do Jacaré, do o Thiago. Juntava uma galera muito legal ali, alguns se vestiam de mulher, enfim, era um momento legal ali. Tá. E aí, cara, isso aí durou, acabou, foi até o ano 2000. Tá. E aí acabou. Né? Aí, enfim, se extinguiu, cada um acho que foi tomando seus rumos, todo mundo que foi crescendo, né? E aí, quando chegou, acho que em 2007, daí eu disse pro Rafael, cara, vamos juntar nossa turma de novo, vamos tentar juntar aquela galera lá. Cara, e assim foi indo. Na verdade, a gente foi despretensiosamente, voltando, né? A gente fez no final de 2007, final de 2008, e aí, ao invés de fazer no final de 2009, que era aquela, bem na entre-safra ali, né? Entre Natal e Réveillon, que era quando a turma tava, os nossos amigos, assim, né? Que normalmente a maioria morava fora, tal, aí já tinha uma galera aqui na cidade para passar essas festas de final de ano com as famílias, e aí a gente começou a juntar a turma, despretensiosamente. Aí, claro, aquela turma toda da antiga também vinha, vai chamando, foi chamando, só que aí a gente foi indo, né, organizando, na hora de, né, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Aí eu e o Rafael, a gente foi indo, tomando a frente, foi fazendo, organizando. Realizando mesmo. E a coisa foi tomando proporções. Né? Foi tomando proporção, a gente foi juntando essa experiência que eu já tinha, alguma coisa. Já na questão de evento, a gente foi... cada ano a gente pegava uma coisinha a mais, fazia uma coisa, fazia não sei o quê, vendia um pouquinho mais de camiseta. E aí sempre foi para pagar custo, de fato. Sim, só para organizar o evento. A gente juntava para organizar, porque era muita coisa. E aí foi tomando proporções grandes e a gente foi tendo que aí também se adequando, né? Sim. Foi onde a gente montou a nossa empresa. Pode crer. Quando é que nasceu como negócio, assim? Quando é que vocês olharam e pensaram, cara, vamos... Porque eu acho que vocês, antes de imaginar como negócio, vocês devem ter se dado conta que a responsabilidade de vocês tinha aumentado muito, né? Mas vem antes vem a nossa responsabilidade, porque exatamente no ano da Boate Kiss, da tragédia da Boate Kiss, no governo do Eduardo Leite, houve uma mudança, não sei se vocês lembram, dos PPCIs, na utilização dos espaços públicos, e nós também pensávamos na segurança, porque, querendo ou não, já era o nome nosso que estava... Sim. Todo mundo já identificava. Não, mas o nomezinho lá nos bombeiros era vocês, claro. As próprias equipes de segurança que falavam, gente, tá meio difícil de trabalhar num local público e manter a segurança, né? Tá meio de manter a higiene do local, era uma via pública. E era, querendo ou não, era o nosso nome. E naquele momento a prefeitura também, nós procuramos a prefeitura para saber se conseguiríamos manter o Beijo Maldito. Tá. E eles falaram que não. Que realmente era um caminho sem volta o Beijo Maldito na rua. Virar um evento particular, privado. Desculpa interromper, mas assim, na verdade, nesse ano que o Rafael fala, quando a gente viu que a proporção estava muito grande, a coisa estava saindo do controle, aí a gente pensou, cara, vamos fechar essa parte aqui da rua e só entra quem tiver a camiseta organizada e tudo mais. A gente garantir. A gente foi em uma por uma das casas da quadra pedir autorização para as pessoas para poder aquilo ali, liberando todo mundo, lógico, de livre acesso, ninguém precisava adquirir nada. Gente, cara, acho que 90% deram ok. 90% deram ok. Vou te dizer que eu acho que umas 2 ou 3 pessoas só de casas ali que, não sei o que, se sentiram lesadas. Tá, ok. Só que aí a gente já estava com tudo organizado para aquele número de pessoas que a gente estava programado. Sim. Só que 2 dias antes do evento nos ligou a secretária na época. Só que tem mais uma aba nisso. Vai longe disso, vai longe. Nós teríamos que garantir a limpeza, queríamos isso, garantir a limpeza, a segurança, a qualidade de som. Então nós precisaríamos limitar um número de pessoas. Claro. Que esgotou rapidamente. E aí o pessoal que não poderia acessar se sentiu... Gente, como é que eu não vou... Nunca precisou uma via pública. Eles tinham um pouco de razão, mas nós tínhamos do nosso lado que, gente, a gente precisa organizar. Claro. Entender? Está grande, a gente não pode simplesmente botar e não saber quantas pessoas vão aparecer ali na rua. Entendeu? Sim, aí qualquer coisa que desse errado era vocês, né? E aí surgiu, a prefeitura falou, só vão conseguir fazer se for um evento... Vão ter que sair daí. Ou abre, não limita, abre, para quem quiser aí, vocês, né? Não pode barrar ninguém. Isso.
ou vocês vão para um lugar privado. Eu me lembro que na época chegou-se a se ter uma conversação, beleza, a gente abre, mas vocês conseguem nos ajudar na segurança nos banheiros? A gente não consegue. Não consegue. Não tem como. Até tá comprometido os banheiros não sei aonde. Realmente, não tem como a gente dispor para vocês um número de... A Brigada Militar, não tem como, na época. Então, aí se olhamos e eu me lembro... Eu chego a brincar com o Franklin que eu lembro... Tá, nós precisamos avisar as pessoas, então, que o evento vai ser totalmente fechado, com bares, Cara, e nós pensávamos assim, cara, mas isso vai soar muito mal pra galera. Porque até nosso intuito nunca não era ganhar dinheiro. Era organizar uma festa que nós gostaríamos de ir. Sim. Isso. E aí eu me lembro o dia que nós montamos o texto, né? Lá no Leonardo. E aí, cara, vamos dar o enter e vamos matar no peito, né, cara? E lógico, e aí eu me lembro do dedo do Franklin. É isso? Então, e ali foi um caminho sem volta. A partir daquele enter ali, o troço explodiu. E foi positivamente a resposta. Porque daí todo mundo... Foi um caos, mas foi um caos, só que todo mundo queria ir. Claro. Virou uma propaganda que não era negativa, virou uma propaganda e todo mundo queria e não tinha mais ingresso. Então, mas eu quero ir, eu quero comprar. Eu me lembro que na época, vamos botar umas pulseiras, vamos tentar atender, porque a gente consegue mensurar o evento, o Franklin com a experiência dele, a gente consegue atender. E a partir daquele enter, só subiu. Aí o caos que eu digo foi o seguinte, né, cara? A gente infartou umas 4, 5 vezes até... Porque, imagina, no meio dessa loucura de Boate Kiss, todos os clubes e locais da cidade que não tinham PPCI, não tinham alvará, não podiam funcionar. Sim, tava no isso dia. Aí. E aí nós tínhamos o quê? Uma semana... Que uma semana. Menos. Da noite pro dia. Nos avisaram na quinta-feira e o negócio no sábado. A gente tinha só a sexta-feira pra dizer onde é que a gente ia fazer. E de uma maneira legal. De um lugar que tivesse... Que loucura, cara. Mudar o formato do evento, tudo. Sim. Porque simplesmente vai falar, cara, então não vai acontecer. Tá aí, Frank, não, o que a gente faz? Não tem como não acontecer. Aqui eu acho que tem uma lição. Acho que tem uma lição aqui, porque eu acho que vocês tiveram uma dificuldade muito grande que poderia ter melado tudo e alguma coisa fez vocês acreditarem mais ainda, investir mais ainda e deu certo. Agora. O Otávio foi agora, um brinde, então. Um brinde, gurizada. O beijo maldito, dale! Daqui de Pelotas a nossa voz ecoa. Daqui do Rio Grande a nossa cultura voa. Otávio chegando, Pedrinho na área. DDD 53. Vem pra cá, vai começar o DDD 53. Pelotas e Grande, toda a região. DDD 53 é o nosso papo toda semana.